Então eles não tinham uma vida de retidão. E o que acontecia? Deus não aceitava a adoração deles. Então eles podiam cantar até acabar a voz. Podiam chamar os melhores cantores, ter os melhores instrumentistas, os musicistas, fazer tudo muito maravilhoso, bonito, e Deus não estava recebendo nada daquilo. Porque o coração deles não era reto diante de Deus. E além de tudo isso, eles não praticavam a justiça com seus irmãos. Vendiam os mais pobres, humilhavam os mais pobres, escravizavam os seus próprios irmãos, viviam procurando enriquecimento às custas do sofrimento dos outros. Então eles não praticavam nem a retidão e nem a justiça social. Por isso Deus não aceitava a adoração deles. Será que Deus está aceitando isso que nós chamamos hoje de adoração na igreja? Nós podemos cantar bonito, ter aí instrumentos maravilhosos, pessoas que cantam muito bem, que tem uma entonação bonita na voz, impostação da voz. Temos aí grandes pregadores. Mas será que Deus está aceitando esse tipo de adoração? É fácil saber. A gente não mede a aceitação de Deus pelo barulho do povo, pela dança, por bater palma, por chorar, por se alegrar e tal. Não. Tem gente que acha que mede pelo glória a Deus, pelo aleluia, forçados. Não tem nada a ver. Agora, nós sabemos realmente que Deus aceitou a nossa adoração quando há uma manifestação de Deus clara na igreja. Não é um emocionalismo das pessoas chorarem, mas uma manifestação poderosa de Deus. Porque Deus sempre responde à adoração. Sempre quando nós vamos adorar a Deus, Ele dá uma demonstração de que aceitou essa adoração. Sempre foi assim. Se você olhar aí os grandes sacrifícios que foram feitos a Deus, com o coração reto, com a justiça social sendo praticada, você vai ver que Deus sempre respondeu. E uma maneira de responder era com fogo. E hoje, como é que Ele responde? Então Ele responde. Aí vem o quê? Batismo com o Espírito Santo, curas, libertações, salvações. Tudo isso Ele corresponde à adoração com a sua presença poderosa. E nós sabemos naquela hora que Deus realmente está em nosso meio. Ele aceitou a nossa adoração. Agora estamos vivendo dias que damos mais valor às demonstrações de sentimentalismos do que às demonstrações de espiritualidade. Estamos vivendo tempos em que damos mais valor ao louvor do que à adoração. Nós não temos mais tempo disponível em nossos cultos para oferecermos uma legítima adoração a Deus. Nós louvamos quase o tempo inteiro e não chegamos ao principal, que é a adoração. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Está procurando. Difícil está de encontrar. Vamos ver aí a primeira parte da nossa lição, o livro de Amós. Temos aí, tópico 1, contexto histórico. Tópico 2, vida pessoal. E tópico 3, a estrutura e mensagem. Então, contexto histórico. Amós era originário de Tecoa, aldeia situada a 17 quilômetros ao sul de Jerusalém, e exerceu seu ministério durante os reinados de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão II, filho de Joás, rei de Israel. Foi, de acordo com a tradição judaico-cristã, contemporâneo de Oséias, Jonas, Isaías e Miqueias no período assírio. Então o profeta Amós nasceu aí numa aldeia chamada Tecoa. Essa aldeia ficava a 17 quilômetros ao sul de Jerusalém. Você veja no mapa aí a localização onde nasceu Amós. E veja aí também onde ele profetizou.
lá na região de Samaria, aí, em Betel. Veja aí que os reis, na época que profetizou Amós, em Israel, quem estava reinando era o rei Jeroboão II, filho de Joás. Então Israel do norte. E no Israel do sul, que é Judá, quem estava governando era o rei Uzias. Aquele mesmo Uzias que lá no profeta Isaías diz: o ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono. Então, aquele mesmo rei que governava durante o período em que Isaías profetizou. Oséias, Jonas, Miqueias, Isaías foram os profetas que profetizaram na mesma época aí de Amós. Tópico 2, vida pessoal. Apesar de ser apenas um camponês de Judá, boieiro e cultivador de sicômoros, e de não fazer parte da escola dos profetas, foi enviado por Deus a profetizar em Betel, centro religioso do Reino do Norte. Ali, Amós enfrentou forte oposição do sacerdote Amazias, aliado politicamente ao rei Jeroboão II. Então Amós, ele tinha um destaque ali no lugarejo onde ele vivia, em Tecoa. Mas o que ele fazia? Ele era boieiro, ou seja, cuidava, dos bois, e também cultivava sicômoros. Esse sicômoro é um tipo de figo. É a mesma árvore que Zaqueu subiu para ver Jesus passar. Era uma árvore famosa ali na região, porque produzia um tipo de alimento muito considerado pelos judeus. Veja bem que Amós não fazia parte daquela escola de profetas, que lá no tempo de Samuel, no tempo de Elias, Eliseu. Então era uma escola bem montada, bem organizada, e sempre o líder da escola de profetas era algum profeta muito usado por Deus, tanto para profetizar, como também em sinais, prodígios, maravilhas, em grandes milagres. Então nós vamos ver que Amós, ele não frequentou essa escola. Deus chamou Amós lá de Tecoa, desse povoadozinho, e o enviou a levar a mensagem de Deus ali na região de Israel do Norte. Tecoa, a cidade, 17 quilômetros, pertinho ali de Jerusalém, e ele sai dali e vai então levar a mensagem lá em Betel, na região de Samaria, no Israel do Norte. E como Amós combateu a falsa religião, combateu os religiosos que eram como sepulcros caiados, parecia bonito por fora, mas por dentro estavam cheios de pecados, de motivações erradas. Então, um dos seus principais opositores foi o sacerdote Amazias, que tinha um forte aliado, que era o próprio rei Jeroboão II. Veja bem, sempre a união de política e religião traz um grande prejuízo para a obra de Deus, traz um grande prejuízo espiritual. Sempre. Porque uma coisa é contrária à outra. Enquanto a religião procura unir os homens, a política separa os homens em partidos, em facções, em pensamentos diferentes. São então coisas contrárias. Enquanto a religião leva o homem para Deus, a política afasta o homem de Deus, porque o homem quer governar, quer assumir a posição de Deus. Então juntou aqui o rei, que era combatido pela sua péssima administração, porque ele não fazia com que a sociedade fosse uma justa sociedade. Ele ajudava os ricos a ficar cada vez mais ricos, e os pobres ficavam cada vez mais pobres, escravizados. Então ele era combatido e era denunciado pelo profeta Amós. E na parte da religião, o sacerdote era combatido também, porque Amós revelava que ele estava mancomunado com o rei,
Ele estava interessado em enriquecer, em ter uma vida tranquila, próspera, né? Uma vida mansa, enquanto as pessoas eram maltratadas, sofriam e não tinham um verdadeiro ensino a respeito de Deus, não tinham uma verdadeira adoração a Deus, porque os seus líderes estavam corrompidos. Qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje é mera coincidência, viu? Todo o sistema político, religioso, social e jurídico do reino de Israel estava contaminado. Foi esse o quadro que Amós encontrou nas 10 tribos do norte. O profeta tornou pública a indignação de Jeová contra os abusos dos ricos que esmagavam os pobres. Ele levantou-se também contra as injustiças sociais e contra toda a sorte de desonestidade que pervertia o direito das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. No cardápio da iniquidade estavam incluídas ainda o luxo extravagante, a prostituição e a idolatria. Então veja só que ainda existia coisas gravíssimas acontecendo. Então o luxo extravagante, as pessoas queriam viver numa riqueza tremenda, cada dia comprando mais e mais e mais coisas, enriquecendo cada dia mais. Não tem fim isso. E quando os representantes de Deus começam a querer reinar no mundo, a enriquecerem, é uma coisa tremenda. E isso leva à idolatria, porque o coração das pessoas fica dividido agora entre o amor a Deus e o amor ao dinheiro. Então nasce aí a idolatria. E daí, para a prostituição, é um passo só. Onde é que estão aí as principais causas de prostituição? Então estão principalmente aí entre os ricos, entre os poderosos, entre os políticos e escondidos os religiosos. Tópico 3, estrutura e mensagem. O livro se divide em duas partes principais. A primeira consiste nos oráculos que vieram pela palavra e a segunda nas visões. Então veja bem, Deus nos fala então de diversas maneiras. Fala através da sua palavra, mas Ele também nos fala pessoalmente, Ele fala no nosso interior e também através de sonhos, de visões. Como é que Deus falava com Amós? Então Ele falava pela sua palavra, não sabemos se ele ouvia ou se no seu interior então ele sentia Deus falando com ele. E ele tinha o quê? Visões. Então Deus falava com ele através dessas duas maneiras. E ele então escrevia, além de depois transmitir aquilo que recebeu para ser transmitido. O discurso de Amós é um ataque direto às instituições de Israel, confrontando os males que assolavam os fundamentos sociais, morais e espirituais da nação. Então Amós foi chamado para confrontar o pecado. Então, tanto na área social, como na área moral, como na área espiritual. Ou seja, Deus o chamou para tirar lá das trevas o que estava oculto e mostrar isso publicamente, na luz. Então, foi revelado a situação que estava ocorrendo no Reino do Norte. Então, foi revelada aí a situação que estava ocorrendo no Reino do Norte. Era segredo, estava oculto à vista dos homens. E Deus enviou lá o profeta Amós para revelar isso publicamente, para todos saberem. O assunto do livro é a justiça de Deus. O discurso fundamenta-se em denúncias e ameaças de castigo, terminando com a restauração futura de Israel. Ele é citado no Novo Testamento. Então o livro de Amós vem falando da justiça de Deus. Deus está dizendo o que para Israel do Norte? Olha, assim como eu trato as nações vizinhas que estão em pecado, eu vou tratar com vocês também, o seu pecado. Não pense que eu vou livrar vocês porque vocês são meu povo. Não, eu sou um Deus justo. Assim como eu condeno o pecado nas outras nações, eu condeno o pecado entre vocês. Não vão pensar que vocês estão livres do juízo.